Você sabe, nós estamos no meio de uma série falando sobre a cultura do reino. E os objetivos são esses: nós, então, aumentarmos o nosso conhecimento, a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade acerca do reino de Deus. Nós temos falado sobre a diferença do evangelho da salvação, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o evangelho que Jesus veio pregar. Embora dentro do evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus tem salvação para os perdidos, mas ela é mais do que isso. Então não é só aquela pregação onde diz que um dia você aceitou Jesus, um dia você veio na igreja, fez uma oração, e a partir de agora você, quando morrer, vai para o céu. E aí você vive sua vida, seus próximos 30, 40 anos, de uma maneira desconectada, de uma maneira independente, de uma maneira a seu modo, vamos dizer assim. Ou o que der na telha, o que der na vontade, é isso que eu vou guiando a minha vida, eu vou fazendo a minha história, eu vou caminhando meu curso, escrevendo aí a minha maneira. E no final, quando morrermos, iremos para o céu. No meio dessa trajetória, a gente vai fazendo uma manutenção, né? Para não perder a salvação. De vez em quando eu vou no culto, de vez em quando eu faço uma caridade, uma boa ação, para não perder ali, não ficar tão longe da mensagem. Eu vou, algumas coisinhas que ainda me conectam com Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus da salvação. Para que quando eu chegar no grande dia, eu seja salvo, e vá para o céu e não para o inferno. E nós temos entendido, gastado tempo aqui, é a quarta mensagem. Isso dá um mês, né? Então há um mês aqui, falando, trabalhando, cultivando. Você sabia que a palavra culto deriva da palavra cultura, que vem da palavra cultivo? Então cultuar é também lavourar. Sabe o que é lavoura? Lavourar é o cara trabalhando no campo, trabalhando a terra, trabalhando a semente. Então culto é cultivo. Então a gente vem aqui trabalhar. Olha só que interessante. A diferença entre culto e cultuado, né? A gente fala muito disso, né? O cultuado é aquele que recebe o culto. Então nós não viemos para o culto para receber, porque se viemos para o culto para receber, nós somos o cultuado, e o Deus é eu, mas Ele é o Senhor, e nós viemos cultuar a Ele. Então Ele receberá nossas orações, nossa adoração, Ele vai receber a nossa devoção, a nossa atenção, é Ele que vai receber o culto e não eu. Quando a gente entende isso, já elimina aquele crente jurado. Sabe o irmão jurado? No meio gospel a gente até brinca, chama o irmão Pedro de Lara, o irmão Décio Pitinini. Mas é velho, cara. Tinha mais, qual que era? A Flor, tinha Sérgio Malandro. Entra no carro para ir embora, e a esposa, louvor, nota 8. E a palavra foi boa, hoje nota 9, 9,5. Tivesse terminado 20 minutos antes, eu dava 10, mas estendeu um pouquinho, eu vou dar 9,5. Mas foi muito boa, foi muito bom, né? E a música na hora da oferta? Não, 3, essa aí foi ruim, sabe? A igreja está virando, sabe? Que é isso? Não pode tocar essas músicas dançantes na hora da oferta, né? A gente vira o irmão jurado, né? A gente veio apreciar o culto, degustar o culto. Deixa eu ver se foi bom. Eu não gostei muito desse culto. Igual o restaurante, não gostei muito dessa comida. Vou na outra, lá onde tem uma comida melhor. Vou experimentar o próximo, semana que vem. Sabe, não é igreja, culto não é isso. Então, voltando aqui para o cerne da questão, a gente está
entendendo, falando, cultivando tudo isso, sabe? Trabalhando tudo isso dentro de nós, crescendo no Senhor. Então é o evangelho do reino, e Jesus, quando ele começa a pregar, ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele não começa a falar de amor e nem de salvação. Ele diz: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Ele vai dizer sobre isso. Nós estamos falando sobre todas essas questões. Então, o reino, a influência do rei, a influência sobre a nossa vida, viver dentro do reino, é viver debaixo da influência desse rei, da influência desse Deus, desse governo, sabe? Nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos, mas por optarmos viver dentro do reino, viver com Ele, nós sempre perguntamos a Ele o que devemos fazer. Todos querem ser filhos de Deus, mas Romanos capítulo 8 vai dizer que os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus. Então, pastor, como é que eu sei se eu sou filho de Deus? Pastor, diz para mim, eu sou filho de Deus, irmão, não sou eu que tenho que dizer se você é ou não é filho de Deus. Mas Romanos ainda, capítulo 8, vai dizer que o próprio Espírito de Deus confirma no nosso espírito de que somos filhos de Deus e, portanto, somos guiados por Ele. E não pela nossa carne, não pela nossa vontade, não pelos nossos impulsos, que ainda temos. Vira uma pessoa do seu lado, enquanto eu dou um golinho de água, e fala para ela: você é malandrinho. Ai, começou. Por que você é malandrinho? Gente, a nossa carne ainda está aí, você fica irritado. Tem hora que você quer esganar, não é que você quer? Fala: rapaz, onde eu compro dinamite? Que eu vi no desenho lá do Pica-Pau, eu explodi essa pessoa. Dá vontade. Mas o Espírito, ele te convence de que o melhor a ser feito é perdoar. Você não é guiado pela sua vontade você tem. Né, o pastor Cláudio Duarte, né? Não conhece o pastor Cláudio Duarte? Cabelinho branco, fala de casamento, fala de, né, relacionamento homem e mulher, não conhece? Ele é bem famosinho, né? Ele é bem engraçadinho, né? Aí ele fala assim: pastor, você nunca pensou em divórcio? Ele falou: rapaz, nunca pensei em divórcio, mas assassinato muitas vezes. Ele é engraçadão. Pensamentos passam, mas nós não somos guiados pelos nossos pensamentos. Eu sou casado e de repente eu sou atentado na minha carne a uma outra mulher, mas eu não sou guiado pela minha carne, meu desejo carnal. O medo vem sobre mim, as ansiedades vêm sobre mim, mas eu não me deixo guiar nem ser dominado por nenhum desses medos, ansiedades ou impulsos. Esses são os guiados pelo Espírito de Deus, e esses compõem a família de Deus. Então, mais do que um convite: irmão, vem para a nossa igreja, o convite é estendido: irmão, venha para o reino de Deus, para a mesa do rei, o banquete do rei, a presença do rei, viver uma vida com o rei. Sabe, nós éramos esses no calabouço, na masmorra, sendo açoitado pelo mal, pelo pecado, pela maldade, pela morte, pela culpa. Mas esse rei, com aquele grande habeas corpus, ele chegou com aquela petição, assinado pelo sangue de Jesus, chegou ali onde as nossas jaulas, nossas cadeias, e nos libertou do império de trevas, e nos transportou, como diria Romanos, para um reino do seu Filho amado. E nós que éramos indignos, vivíamos ali na masmorra, no subsolo, no lugar escuro, fomos levados, como diz a palavra, a sentar-se com reis e príncipes em sua mesa. E nós temos falado que no reino de Deus, volta lá no YouTube, assiste de novo se você perdeu, não deixa de dar um like, compartilhar, ativar o sininho.
Volta lá e assiste de novo. A gente tem falado sobre isso. No reino de Deus não tem mendigo. No reino de Deus não tem prisioneiro. No reino de Deus não tem cativo. No reino de Deus não tem pedinte. Só tem filhos e filhos amados do Senhor. Amém? Esse sou eu e é você. Essa é a boa notícia sobre a nossa vida. Nós não precisamos mais viver escravos com medo ou como mendigos, mendigando. Porque o Senhor tem nos dado a comer na mesa real. Amém? A gente está trabalhando em cima de Marcos capítulo 3, versículo 13. Nós temos orado todos os cultos, sido intencionais, e tem sido tão bom. Eu já tenho ouvido testemunhos. E o Senhor tem sido bom com a gente. Vamos lá, vamos ler aqui, Marcos capítulo 3, 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Até aqui. Então nós temos trabalhado em cima disso e nós vamos continuar trabalhando em cima desse texto. Falando do reino de Deus. E no reino de Deus, como nós acabamos de ler, na vida com Deus, na caminhada com Jesus, no cristianismo, é mais do que uma religião. Jesus ele não vem, começa a pregar, começa a rebanhar um certo número de discípulos ou de seguidores, e de repente ele funda a sua própria sinagoga. O Santíssimo Templo de Jesus, filho de Maria. Não, ele não fez isso. Se tem alguma igreja que se nome, que eu chutei aqui, não foi ele que fundou. Foi algum homem. Jesus ele não vem e começa a fazer o seu clã, e começa a fazer o seu grupinho. É mais do que isso. É muito mais que isso. Então o cristianismo não é uma religião para você embarcar, mas é uma realidade de vida para você viver. O propósito de Jesus não era que cada um de nós abríssemos uma igreja. O propósito de Jesus é que cada um de nós fôssemos uma cópia dele. Esse é o propósito dessa palavra do Evangelho. Jesus chama, para começar essa caminhada, Jesus está chamando as pessoas, a sua companhia, a sua presença. E Jesus aqui chama para um lugar alto. Nós trabalhamos aí 3 semanas, não é fazer, é ser. Jesus não te chama para fazer, te chama para estar com Ele. Jesus, o que você quer que eu faça? Esteja comigo. Jesus, o que você quer da minha vida? Eu quero ser seu amigo. Eu quero te conhecer e você me conhecer. Eu quero que você ande em minha presença. Jesus, o que você quer que eu faça? Você quer que eu pare de fazer, eu não sei, quer que eu pare de fumar? Você quer que eu pare de beber? Quer que eu pare de falar palavrão? Jesus, o que você quer que é para fazer? O que é para fazer? Mudar minha roupa? É para mudar o jeito que eu falo? É para mudar meu cabelo? Jesus, como é que você quer que eu faça? O que é para eu fazer agora? E Jesus apenas te chama a andar com Ele. Mas olha só, eu quero colocar mais um pouquinho, uma pitadinha, mais um pouquinho nessa palavra, que você já está aí há 3 semanas ouvindo. Repare que Jesus, quando chama para estar com Ele, chama para um monte. Jesus subiu a um monte e chamou as pessoas para estar com Ele. O que isso ensina para nós? Jesus te chama para andar com Ele, mas num lugar alto. O que isso quer dizer? Um monte quer dizer que ele não está no mesmo nível do plano terreno. É um lugar de outro nível. É um lugar mais alto.
Nós aqui estamos a quantos metros acima do nível do mar? 80? Obrigado. Só 80? Tudo bem. Muitos metros acima do nível do mar. Eu sei que algum irmãozinho tecnológico, como o Tiago, já está pesquisando no Google. Mas essa informação não é das mais primordiais para nós agora, o número. Mas estamos a muitos metros acima do nível do mar. Estamos mais altos. Nós somos o povo mais alto da terra? Não. Tem lugar mais alto que Santo André. Tem lugar mais acima do nível do mar. Quando a seleção brasileira vai jogar lá no Peru... 760. Obrigado, meu secretário. 760 metros acima do nível do mar. Então, quando a seleção vai jogar lá na altitude de Peru, né? Já ouviu falar? Porque é mais alto ainda. E quanto mais alto, as características vão mudando. Quando Jesus é intencional a subir num lugar alto para chamar as pessoas a estar com Ele, Ele está sendo intencional em dar uma mensagem, dizendo, eu vou tirar você desse plano que você está, e vou levar você para um outro plano onde eu estou. Jesus, quando Ele vem pregar, quando Ele nos encontra, a mensagem que Ele carrega poderosa para as nossas vidas é... Parênteses, deixa eu te dar um exemplo para ilustrar o que eu vou falar. Jesus se encontra com um leproso. Um encontro de Jesus com um leproso, uma doença altamente contagiosa. Ninguém podia tocar no leproso. E Jesus toca no leproso. Jesus fica leproso ou o leproso fica curado? Como Jesus? O leproso fica curado. Quando Jesus nos encontra, Ele diz, não sou eu que vou entrar na sua lepra, você que vai entrar na minha cura. Não sou eu que vou descer no seu nível, é você que vai subir no meu. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Essa terminação, essa expressão, reino de Deus e reino dos céus, quer dizer a mesma coisa na Bíblia, no Novo Testamento. A diferença é que reino de Deus, os gregos usavam esse termo, e reino dos céus, os semitas usavam esse termo, é a única coisa, mas quer dizer a mesma coisa, o mesmo ambiente espiritual. E Jesus está nos chamando a um lugar alto do seu reino. O reino de Deus não está no plano dos homens, mas está no plano de Deus. Amém? Sabe, ele vai dizer em Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lugar alto aponta para uma região celestial, para um plano espiritual celestial, e a Bíblia nos ensina que nesse ambiente espiritual é onde estão as bênçãos espirituais. Uau, alguns são interesseiros, né? Porque pensam em bênçãos materiais, mas são bênçãos espirituais. No espírito. A palavra de Deus em Romanos vai dizer que o reino de Deus é paz, é justiça, paz e alegria no espírito. E as bênçãos de Deus recaem sobre nós para desfazer a injustiça. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, Deus quer tirar a sua injustiça. Obrigado, gente, como vocês são profeta. Como vocês são profeta, gente, olha. Vocês falaram a mesma coisa que eu, olha só. O que isso quer dizer, pastor? Tudo aquilo que te separa de Deus é injustiça. Por isso o reino é justiça. Porque está te conectando com Ele. No Espírito. Jesus não vai vir aqui, descer e ficar andando no seu carro, na sua casa. Irmão Almir,
estou preocupado com você, meu filho, estou vendo essa parede meio, está com mofo aqui, vamos dar uma lixada. Ele não está preocupado com a sua casinha terrena, exatamente. Entenda o que eu vou dizer. Ele está preocupado com a casa espiritual. Porque quando há justiça e paz e alegria no espírito, essa matéria, essa carne é influenciada. Não é a matéria que influencia o espírito influencia a matéria. Por isso ele quer vir. Por isso ele quer vir na raiz do problema. Na raiz do problema. E ele te chama para um lugar mais alto, um lugar do plano dele, um lugar... Olha só o que diz Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso o plano de Deus, o plano de Cristo, o plano da cruz, não é Ele vindo e abençoando os seus planos, mas é Ele nos enxertando nos planos dEle. Não é Ele vindo e tentando trabalhar os seus pensamentos, mas é Ele vindo e nos levando para os pensamentos dEle, que é mais alto. Os nossos são falhos, os nossos são passageiros. Dependendo se você for, de repente é uma pessoa meio desantenada, você é aquela que diz assim, cara, eu não consigo enxergar um palmo na frente do nariz, de tão tapado que eu sou. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é limitada. Nós somos, de repente, agarrados às possibilidades da matéria, o que ela diz, o que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas a propósito de Jesus, a proposta dele é um lugar diferenciado, chamado regiões celestiais, um lugar mais alto, um monte de Jesus. Portanto, saiamos do plano terreno, natural, da inteligência humana, da sabedoria humana. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa esperta, você consegue e é capaz de abrir a Bíblia, ler um versículo, um salmo, um provérbio, e dali extrair alguma informação, extrair algum conhecimento, extrair alguma coisa útil. Mas o plano de Jesus não é que você abra a Bíblia e encontre alguma coisa inteligente, mas o plano de Jesus é que você coma da palavra de Deus, e toda vez que você a lê, saia dela um pão vivo que alimenta a sua alma, o seu espírito, que remova injustiças, estabeleça justiça de Deus. Esse é o plano. Esse é o plano, é o plano redentor de Jesus, esse é o plano. Então, quando o Senhor nos chama para o seu reino, nos chama para um lugar mais alto. Eu preciso que você saia daqui essa noite com algo poderoso dentro do teu coração. Que o Senhor não vai vir e abençoar essa viela que você vive. E que o Senhor não vai vir parar diante do abismo que você está e fazer companhia para você. Desse ponto da sua vida que você chegou, essa é uma boa notícia para algumas pessoas que estão aqui, que estão acompanhando pela internet. Esse ponto que você chegou da tua vida e esse abismo que você não consegue transpor, essa palavra, esse sermão de hoje à noite está dizendo que o Senhor não vai fazer companhia para você, Ele vai fazer uma ponte para você atravessar até o outro lado. A palavra vai dizer, vinde como estáis. Venham, vocês cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos... vamos lá, profeta. E eu vos...
Jesus não vai te deixar cansado, sobrecarregado e aflito. Ele vai mudar o seu estado original agora, seu estado inicial, para um novo estado. Mais alto, mais justo, ou seja, mais conectado com Deus. A palavra vai dizer, por isso que algumas pessoas não conseguem entender isso. Olha, vocês são os justos. A palavra nos chama de justo, mas eu tenho tantos problemas, eu cometo alguns erros. Muitas vezes, eu não sou legal com as pessoas, mas entenda, justo não quer dizer sem pecado, mais perfeito, quer dizer conectado com Deus. E o Senhor quer te levar para esse lugar, que não é o plano de justiça terreno, é o plano de justiça celestial. Não é o plano de abençoado terreno, é o plano de abençoado celestial, como nós lemos em Efésios capítulo 1. Não é o plano de paz, de alegria terreno, que é passageiro, mas é que venhamos a experimentar a paz que excede todo entendimento. A alegria que não vai embora, que vai além. Eu vou ler com vocês Isaías capítulo 40, verso 1. Se você não quiser abrir, só me ouve. 40 de Isaías, verso 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. 4. Todos os vales serão levantados, diz o Senhor. Quando o Senhor nos chama para a sua presença, um monte alto, o lugar alto da sua presença, Ele está dizendo isso, que os nossos vales serão levantados. Que os lugares de desonra se tornarão lugares de honra. É a palavra do Senhor para os filhos de Sião, para nós. Então, quando nós vamos à presença de Jesus, eu sei que você sabe, você está um tempo sendo ministrado, eu sei que a sua mentalidade já expandiu, eu sei que o Senhor alargou as suas estacas já nesses dias, eu sei, eu estou só contribuindo com você. Entenda que vir à presença de Jesus é muito mais do que vir ao culto, por exemplo, de domingo, dominical. Vir à presença de Jesus e andar na presença de Jesus é mais do que sentir aquele que arrepio, que presença gloriosa. Uau, isso é tão bom quando nós temos sensibilidade espiritual e percebemos no corpo físico a presença de Jesus. Quem já sentiu isso? Se sente que há algo poderoso, a atmosfera mudou. Alguém começou a falar aqui e a atmosfera mudou nesse lugar. Eu sei que você entende isso, mas eu quero que você entenda que é mais que isso. Quando nós vamos à presença de Jesus, sabe, isso deve ser constantemente na nossa vida. Quando nós vamos à presença de Jesus, é mais do que sentir algo aqui interna, é começar a nivelar as coisas baixas da nossa vida para um lugar reto do Senhor. Sabe, há um tempo atrás eu cheguei aqui, meu casamento estava em ruínas. Havia ali injustiça, porque o marido estava subjugando a esposa estava acusando o marido, seja o que for, estou dando um exemplo aqui. Havia injustiça no casamento, estava separando de Deus. O casamento era uma ferramenta para afastar as pessoas de Deus, aquele casal. Mas o Senhor veio e nivelou o que estava abaixo, o que estava derrotado, o que estava caído, levantou a sua presença ao seu nível de justiça e trouxe conexão com Deus através do casamento.
Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei à presença de Jesus, eu era como um drogado, alguém viciado, eu era um arruinado, mas o Senhor me levantou ao padrão do seu Filho. É disso que eu estou falando. Estar na presença de Jesus, é disso que nós estamos falando. Eu oro para que o Senhor nos leve a esse nível de intimidade, de relacionamento, de entendimento e maturidade com o Senhor. Aonde você não vai ficar satisfeito com aquela, que presença gostosa. Eu ainda estou salvo, essa semana eu continuo salvo. Nossa, passou um mês já. Será que eu desviei? Vou no culto. Fui no culto. Nossa, não, eu senti aquela presença, eu até chorei. Nossa, na hora do louvor, nossa, até recebi uma oração, a pessoa veio orar por mim, falou tudo que eu estava sentindo, pensando. Deus me ama. Não, estou salvo ainda. É mais do que essa presença que faz a manutenção da sua salvação. É mais, a presença de Jesus quer te levar a um padrão, a um nível dele. Amém. 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 Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: amém mesmo? Vamos entender, vamos dar um pouquinho, pastor, por favor. Vamos entender um pouquinho mais. Irmãos, Jesus foi casado? Alguém vai lembrar uma passagem, Jesus falando com Pedro: ai Pedro, estou tão carente. Ai Pedro, estou tão triste, sabe? Ai, ninguém me liga, sábado à noite, ninguém me chamou. Pedro: mano, só tem Maria Madalena mesmo, acho que eu vou pegar mesmo, velho. Não sei, Jesus, você expulsou os demônios dela outro dia, não sei se ainda está boa para nada. Mas, cara, não estou aguentando essa carência, eu vou ter que me jogar mesmo, cara. Irmãos, lógico que o Senhor quer te dar uma boa companhia, um bom encontro. Você que é jovem, que entende essa palavra que eu estou dando aqui para jovem. Estou pegando um exemplo do dia a dia. É claro que você tem carência, é claro que Valentine's Day, né? Você quer estar lá alguém com alguém. E o Senhor vai preparar. O que eu quero dizer, que assim como Jesus, você não é escravo dessas carências, você também não vai andar escravo disso. Você não vai se jogar para qualquer endemoniadinho não, cara. O Senhor vai preparar para você. Você vai falando. Até arrepiou esse lado aqui. Ixi, rapaz. Aleluia. Acho que tem bastante solteiro aqui nessa igreja, hein? Você que está em casa, nos assistindo pela internet, é solteiro, está fazendo nada, cola pra cá, rapaz, tem umas irmãs aqui. Glória. Vamos voltar para Jesus, que é melhor que nós. Pedro, você é o Pedro hoje, tá? Ô Pedro, você viu minha mãe? Ih, minha mãe queria ficar dando ar em mim lá. Olha, transforma, acabou o vinho, vai lá. Que raiva dessa mulher, mano. Pensa que eu sou criança ainda. Tô dando um exemplo bom hoje. Só de shopping. Vou dar um exemplo de tiozão agora, deixa eu ver. O chefe. Rapaz, tomou vontade de matar esse homem, né? O que eu quero dizer é isso. Eu sei que vocês já entenderam, eu quero para o próximo tópico. É isso. Assim como Jesus não andou escravo de nada dessa terra, o plano é que você também não viva nada escravo dessa terra. Então essa palavra ela é muito mais para ser prática na nossa vida do que nós ficarmos aqui, que presença. Essa presença tem que ser algo palpável e prático na tua presença, na tua vida, quer dizer,
no teu coração, no teu espírito: Jesus, eu não consigo perdoar. Jesus, eu não consigo seguir adiante. Jesus, eu não consigo largar o passado. Jesus não era apegado ao passado. Jesus é traído com um beijo, e quando ele está lá na cruz, cheio de mágoa, porque Judas traiu ele. Não! Ele está dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Os olhos dele, as 7 frases que Jesus libera na cruz, passagens de Isaías. Pior dor de Jesus, ele está cheio da palavra de Deus, vazando palavra de Deus. Parafraseando aqui um sermão da pastora Helena Tanuri: quando te balançam, o que você derrama? Quando a vida te sacode, o que vaza de você? De Jesus, quando ele foi chacoalhado, vazou palavra. O profeta Isaías estava sendo pronunciado. É esse padrão que Jesus quer para mim e quer para você. Quando eu olho para o espelho e me pego vivendo abaixo do que Deus planejou para mim viver, eu falo: bora correr, bora correr, se mexe. Tinha um senhorzinho no trabalho que ele dizia assim: vai, se mexe para os urubu ver que você está vivo. Vai, se mexe. Quando você olhar para o espelho e se ver vivendo abaixo, se ver ali sendo açoitado pelas carências, pelos medos, pelas ansiedades, sabe o que você faz? Você não fica ali como Satanás, se alfinetando, se machucando: eu sou um cocô mesmo, eu sou um crente fuleira, eu sou... Se mexe, corre para Jesus. Mas lembra de mim aqui gritando no culto: Jesus está no lugar alto. Jesus vai sempre te chamar para um nível mais alto. Jesus sempre vai te convidar para um monte. Ele vai te tirar. Jesus, quando chegar na tua presença, Ele vai te tirar desse lugar e te levar. Jesus, mas eu tenho um pedido para Jesus. Por que Ele não está fazendo? Eu continuo aqui no meio do povão, no meio da multidão, no meio do nivelado com todo mundo. Eu e a minha vizinha que não vai na igreja, que é ateu, não tem diferença nenhuma a minha vida dela. Tudo desgraçada. Por que Jesus não está fazendo isso? A pergunta hoje: Jesus te chama: será que você quer mesmo? Eu dei esse exemplo para os meninos outro dia. Algumas pessoas, elas simpatizam com a mensagem, elas gostam da mensagem, elas falam: essa mensagem é boa, essa mensagem é olha só, é a palavra de Jesus mesmo, nua e crua. Elas até desejam por essa palavra, Francisco. Elas falam: essa palavra aí mesmo, que tem que se pregar em todo lugar. É isso aí, pastor, continua. Mas eu uso o exemplo, a figura de linguagem, quando a gente está morrendo de fome, e a gente vai na praça de alimentação do shopping, andando, dizendo: onde eu vou comer? E fica aquelas mulheres, né, com aquele cardápiozão desse tamanho assim: vai uma lasanha hoje? E você fala: pô, uma lasanha bem, né? Eu comeria uma lasanha, mas não sei se é isso que eu quero, deixa eu ver aqui. E vai um hambúrguer? Hambúrguer desse lugar aqui é bom, vem com batata frita, refrigerante, nossa, tudo que um pobre gosta. Olha aí, mas eu não sei se é isso que eu quero não, deixa eu ver aqui. Vai pro próximo. A mensagem aparenta apetitosa, a mensagem aparenta ser boa, mas ainda não estou pronto para me decidir por ela. E Jesus está chamando. Assim como nos dias de Noé, a arca estava aberta e a mensagem sendo anunciada. Passados-se aproximadamente 120 anos depois, não foi do dia para a noite. Um dia Deus disse: feche a arca, e a arca se fechou. Hoje é um tempo que o reino, as portas do reino estão abertas, e Jesus está chamando: venham para o reino, venham, é tempo ainda há tempo.
mas um dia, e que glorioso dia será, quando Ele disser: fechem a porta. Eu espero nesse dia já estar sentado na mesa do banquete. Amém. Jesus nos chama para um lugar alto essa noite. Ainda em Isaías 40, verso 8: a relva murcha e as suas flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, subam no monte alto. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor Ele cuida do seu rebanho, e com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu limites nos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Jesus te chama para um lugar alto, e algumas pessoas dizem: não sou digno de subir ao lugar alto. Quem colocou limites para o Espírito do Senhor? Em Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, não aqueles que merecem, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele quis. Como pode o Senhor? Não, o Senhor não pode me escolher. Quem pode colocar limites para o Espírito de Deus? Quem é que pode? Quem pode instruir Ele? Fecha seus olhos aí, alguns segundos, rapidinho. O Senhor te chama. E a boa notícia dessa noite é que mesmo sem merecer, o Senhor te chama. Mesmo sem ter feito nada ainda, Ele te chama. E o Senhor continua a te chamar e insistir. Amém? Hoje nós daremos uma resposta ao Senhor. Nós estamos há 4 domingos ouvindo esse sermão, e hoje nós vamos dar uma resposta para Ele. Você tem alguns minutos ainda para se decidir. Não sei se você prestou atenção, eu gostei muito de um louvor que nós cantamos aqui. Eis-me aqui. Nós não cantamos ai de mim, nós cantamos eis-me aqui. É graça, é Ele que faz, é Ele que fez. O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer, você tem que ir para o lugar alto do Senhor. Ele vai fazer, Ele que vai fazer. Em nome de Jesus, sabe, eu oro para essa noite, para que com grande amor, um tsunami do amor de Jesus nos invada nesse lugar, sabe, tirando de você alguns pesos, tirando algumas armaduras de você. Hoje não é o lugar da batalha, hoje é o lugar de ser vulnerável diante da presença do Senhor. Não é o lugar de se armar hoje aqui, a batalha vai ser fora desse ambiente, mas agora é o lugar de estar vulnerável diante do Senhor, estar aberto ao chamado de Jesus. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você conhece esse versículo? Quem são os chamados? Todos. A mensagem são para todos. A mensagem são para todos os que ouvem. Mas quem são esses poucos escolhidos? Aqueles que dizem sim à mensagem do chamado. Amém? Ainda em Isaías 40, no final desse capítulo, é aquele versículo muito conhecido: até os jovens e os moços correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. O Senhor nos chama a um lugar alto, igreja. Essa igreja aqui precisa sair do plano terreno. E eu louvo, como o pastor Carana, eu faço as palavras dele as minhas, e tenho certeza que o pastor Regis faria também as minhas. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos levado a esse lugar. Amém? Amém? Continue. Voltando a Marcos 3, ele vai dizer assim: escolheu, chamou a um lugar alto aqueles que ele quis, é obra dele. Ele quis, ele escolheu. Os que foram os que disseram sim, só. Uma resposta. Não fizeram nada, deram uma resposta. Escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com ele, já pregamos sobre isso, e enviasse a pregar. Agora quero aqui finalizar então essa série, dizendo que além do Senhor te chamar, depois Ele vai te enviar. Primeiro Ele vai te chamar, mas depois Ele vai te enviar. E Ele vai te enviar para quê? Para que o Senhor te envia? Para que o Senhor te comissiona? Ponto 1, a pregar o Evangelho, a pregar a palavra. Mas aqui tem uma boa notícia. Agora lascou, pastor, porque eu não sei pregar. Eu não conheço esses versículos, você conhece. Eu não tenho vergonha de falar no microfone. Fala no microfone. Ai, que medo. Eu tenho medo desse bichinho preto aqui que é o microfone. Eu não sei falar igual você fala. Eu não gosto de falar em público. Eu não tenho uma igreja para pregar. Como é que eu vou pregar? Aqui tem uma boa notícia. Porque pregar, o enviado a pregar, que você foi comissionado, não é para ser pregar, não é para trazer sermão para a igreja. Nós pregamos com a vida. Nós pregamos com a vida. Vira para a pessoa do seu lado enquanto eu bebo uma água e diz assim: pregue com a sua vida. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 1: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você é uma carta viva, escrita por Deus e lida por homens. A pregação está sendo escrita ainda. O que a Tati passou, alguém vai ler essa carta. O que você está passando, o que você já passou, as suas experiências, irmão, precisa ser lida por muitas pessoas. Por isso o Senhor te envia, Ele não te guarda na gaveta, Ele te envia. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maldito, maligno, que feriu pessoas, colocando-as em gavetas, colocando-as para escanteio. A tua história precisa ser lida,
precisa ser contada, porque Ele nos envia a pregar. Não se envergonhe dos seus processos, não se envergonhe das suas fases, não se envergonhe das coisas que Deus ainda não fez e ainda fará, porque aquele que começou a boa obra é fiel, poderoso para a terminar até o dia de Cristo. Permanece, fica, não vai embora, não sai da presença, fica na presença. Lembra, a cultura do reino é a cultura da presença. 24/7, lembra? Semana passada? 24 horas por dia, 7 dias da semana. Fica com Jesus, porque Ele está escrevendo uma história na tua vida. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele nos fez embaixadores, Ele nos fez portadores da mensagem. Entenda, por favor, pelo amor de Deus, não vai recortar, o Iago Martins vai recortar uma parte do culto aqui, vai fazer podcast. Esse livro aqui, maravilhoso, é a palavra de Deus, lógico que sim, claro que sim, deve ser lido, é uma disciplina espiritual, ler e estudar a Bíblia para todo cristão, claro que sim, mas entenda, que esse livro fechadinho, esse livro na sua estante, é um livro, a carta viva, a palavra de Deus que carrega a reconciliação está aqui dentro, amém? Essa letra sem o Espírito que vivifica, a pregação ela é levada através do poder de Deus, que é o testemunho que você carrega na sua vida. Apóstolo Paulo, a nossa palavra não consiste de palavra, mas de poder. A nossa pregação não é de palavra, mas de poder. O nosso evangelho não é de palavras, é de poder. Amém. Quantas pessoas que decoram os versículos, você conhece, que conhece a Bíblia de trás para frente, mas vivem uma vida irrelevante. Isso que eu quero dizer, saber os textos da Bíblia só não é o suficiente. Por isso o Senhor vai fazer algo vivo em cada um de nós, porque essa é a cultura do reino. Os integrantes do reino não estão sentadinhos, escondidos em alguma caverninha, em alguma fortalezazinha, esperando até o dia de ir para o céu. O Senhor disse a seus discípulos: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Estou enviando vocês a pregar. Mais uma vez, pastor, eu não sei nem falar. Quando eu vou falar, eu começo a gaguejar, eu começo a tremer, fico com medo. Fica tranquilo, o testemunho da tua vida é muito poderoso para pregar por si só. Viva uma vida com Deus e deixe sua vida pregar o que Deus faz nos homens. Não vamos cometer o erro de Santo Agostinho: pregue a palavra, se necessário use palavras. Não, tem que usar palavras, tem que falar, tem que dizer o que Deus fez, tem que testemunhar, sim, de fato. Mas é muito mais poderoso quando a pregação é acompanhada de experiência, de poder. Vocês entendem essa palavra? Hoje, em nome de Jesus, você pode agradecer por tudo que Deus está fazendo na tua vida, toda a obra que Ele está realizando em você. Por algum momento você pode dizer: que doloroso, que difícil é, meu coração parece que parou de bater. Fique em paz. O escritor está escrevendo uma carta. Como toda carta,
tem um remetente que é ele mesmo. E como toda carta tem um destinatário. Essa carta vai ser lida por alguém. Amém? E continuando, enviou para que pregassem o evangelho e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vira uma pessoa do seu lado e diz assim: você tem medo de demônio? Amém. Quem não tem, né? Oxe, misericórdia. Quem não tem? Demônios, demonião, demoninho, né? Eu não sei se tem mais medo daqueles demônios que fala grosso e baba, daqueles demoninhos que faz igual criança. Você é louco, cara, dá medo demais, né? Dá medo. O Senhor quer nos dar autoridade sobre demônios. Vamos entender isso? O apóstolo Paulo vai dizer que no mundo existem forças espirituais da maldade, Efésios capítulo 6 e outros versículos. Demônios são espíritos malignos a serviço de Satanás, para que as obras das trevas sejam concluídas, sejam efetivadas nos homens. E essas trevas da maldade, essas obras da maldade, tem nome, chama injustiça. A palavra de Deus diz assim, que o Filho do Homem não veio senão para desfazer as obras do diabo. E em 1 João vai dizer que assim como Ele era, nós o somos no mundo. Deus não te chamou para essa religião. Jesus pagou um alto preço para que você fosse igualzinho a Ele. Esse é o propósito do cristianismo. Talvez o que você conhece de Jesus esteja um pouco distorcido e por isso que você se confunde. Cara, pastor, olha para mim. Olha a minha aparência. Olha meu jeito de ser. Olha como eu igual a Jesus. Eu sou tão... Talvez você ainda não saiba quem é, mas eu oro para que você tenha a oportunidade de Ele arrancar dos seus olhos essas escamas que enxergam de você enxergar quem de fato você é nele. Filho amado, igualzinho, imagem e semelhança de um pai. Outro dia postei um stories do Leon no Instagram, e aí eu recebi algumas mensagens, alguém dizia assim: a sua cara é igualzinho você. E como todo pai, e como todo cristão, e como todo homem espiritual, eu faço ligação de tudo, e dizendo: uau, que as pessoas olhem para mim e digam: é igual ao seu pai espiritual. Esse é o propósito e a busca da minha vida. O Marcão contou um testemunho aqui, uma experiência que ele teve. Estava lá no interior, na porta do mercadinho, e o Senhor colocou 2 homens no caminho dele. Ele começa a pregar para aqueles homens disseram mais ou menos, não necessariamente nessa ordem, mas os homens dizem assim: nós acabamos de nos batizar, estamos famintos, nós viemos no caminho orando, dizendo: Deus, nós queremos ouvir uma palavra, coloca um homem de Deus no nosso caminho. E encontraram com ele. Como é que esse Marcão pode olhar para o espelho e falar assim: eu não pareço com Jesus? Deixa eu te dar alguns dados sobre Jesus. Ele era como aquele que olhávamos e o desprezávamos. Nele não tinha beleza nem formosura. Ele não era desejado. Talvez a expectativa que você está colocando está na terra, mas quando você subir para o plano de Jesus, você vai entender o que ele está falando. Ser igual a Cristo não é ter a aprovação de todos os homens, não é ser desejado por todos os homens, não é ser invejado por todos os homens. Ser igual a Jesus é outro padrão, e está disponível para mim e para você.
está disponível para mim e para você. O convite hoje é: eu vos chamo, porque quero vos enviar, dar autoridade sobre os demônios. Demônios são espíritos malignos, eles são influenciadores, dominadores, eles dominam regiões espirituais. E Jesus quer destronar, desfazer isso, essas influências, começando por você, começando por mim, começando pelos meus demônios. Ele quer me dar autoridade sobre eles, pelas minhas tormentas, ter autoridade sobre elas. Todos os homens de Deus foram tentados por espíritos malignos. Volta na Bíblia, na sua memória. Você também será tentado por espíritos malignos, só que assim como Jesus, você terá autoridade sobre eles. Jesus quer te dar autoridade. Quando um espírito maligno, infernal, vier soprar no ouvido, sabe, de pessoas dizendo: tá tudo ruim, você vai cair em depressão. Olha só, você viu essa tremedeira que você teve essa manhã? Acho que vai ser depressão, hein? Tá todo mundo tendo depressão, por que você não vai ter depressão? Você vai ter autoridade sobre essa bendita ou maldita voz, a repreendendo em nome de Jesus. A mesma autoridade que está sobre mim, pastor, é a mesma autoridade que está sobre você. Você precisa entender a cultura do reino. Na cultura do reino ninguém é açoitado por demônio nenhum. Na cultura do reino, eles se submetem a nós. Eu não vou conseguir ficar falando aqui horas, não é necessário, mas como eu quero que vocês, como eu desejo no meu coração que vocês entendam isso. Demônios não são aqueles vultos que aparecem na sua casa, né? Ai meu Deus, viu alguma coisa? Ai, você viu o marido? Não vi nada. Apaga a luz de novo. Ai, que medo. Ai, é um demônio, será que é um demônio? Eu vi, pastor, entrou uma infiltração na minha casa, lá na parede, e você não sabe, a marca da infiltração fez a forma de um demônio assim. Será que o demônio está na minha casa, pastor? Senti uma coisa me pegar no meu pé aqui. Que medinho. Foi você, marido? Não fui eu, juro. Será que foi o demônio que está puxando meu pé à noite? É aquela minha tia que eu não perdoei. Ela falou mesmo que ia voltar para puxar meu pé à noite. Já faleceu 10 anos aquela praga, me atormenta até hoje. Demônio não quer vir e ficar te... Eles são influenciadores. Eles querem te influenciar sem você perceber. Eles são dominadores. Eles querem dominar não só você, ele quer dominar casas, ambientes, famílias. É mais profundo. É por isso que eu quero que você entenda. Sabe por quê? Porque eu não moro na sua casa. O pastor Carana não mora na sua casa. Quem mora na sua casa é você e sua esposa. E quem tem autoridade sobre demônios é você e sua esposa. Eu não preciso ir lá na sua casa orar, porque tem um homem, uma mulher de Deus lá morando. E a sua casa não pode viver debaixo de influência e domínio maligno. Eles devoram, eles roubam, eles destroem. É isso que eles fazem. Eles trazem maldade, eles trazem injustiça. Se a sua situação financeira se separa de Deus, traz injustiça, traz vergonha para você, Deus quer te subir a um plano alto, levar esse vale até o padrão dele de honra, e te dar autoridade para repreender espíritos cortadores, devoradores, malignos, e para que você viva em justiça. Aquilo que faz contenda entre marido e mulher, mulher e marido, filhos, pais. O Senhor quer te dar autoridade sobre essas situações. É mais profundo. É mais profundo. Quantas pessoas sendo tocadas pela maldade, quantas pessoas sendo atormentadas. Tudo que eu citei, que eu brinquei aqui é real, acontece, existe. E talvez alguém aqui tenha acontecido isso. Você fala: ai pastor, você fica brincando porque não é você, porque na sua casa tem uns vultos lá na sua casa. Glória a Deus que na minha casa não tem vulto, porque às vezes que apareceu foram expulsos no mesmo dia.
Vamos, igreja, estou terminando, vamos mais além, liga o motor, engata a segunda agora, nós vamos subir a ladeira. Sabe, é mais profundo, é mais intenso do que eu estou falando. Algumas pessoas são tocadas por espíritos malignos, de verdade. Mas você está nessa casa, ouvindo esse sermão, porque o Senhor quer tocar você de verdade também. Por que esses espíritos caídos conseguiriam tocar você e o Senhor não conseguiria tocar? Deixa eu te dar um testemunho, uma experiência recente. 2 domingos atrás eu terminei o sermão da noite. Foram 2 cultos. Terminei o sermão da noite, eu terminei encurvado assim, uma dor atravessada aqui no abdômen, doendo muito. Acabou o culto, eu já cacei a Dani direto. Dani, arruma tudo, vamos embora rápido, tô mal, tô com dor. Antes de ir embora, o pastor Registon, a Ariane, depois o Marcão se juntou a nós. Nós fomos lá na salinha, falei, orem por mim, estou sentindo uma dor. A Ariane ficou do meu lado esquerdo, o pastor Registon na minha frente, atrás de mim a parede, do lado direito a porta fechada. Eles começaram a ministrar. O pastor Registon colocou a mão no meu estômago, começou a repreender aquela dor. A presença de Jesus veio. Eu senti nitidamente, o Senhor não precisa de falso testemunho, nem de... Eu senti nitidamente a presença de alguém que chegou na sala, colocou a mão no meu ombro e fez assim, ó. Com os olhos fechados, eu achei que alguém tinha se juntado à oração. Acabou a oração, eu abri os olhos, só estavam os 2 ainda. Depois que o Marcão chegou, eu falei, ninguém entrou na sala? Não, ninguém entrou na sala. Ninguém encostou em mim? Ninguém encostou em você. Ninguém apertou, não, alguém apertou meu ombro? Não, só tinha nós 2 aqui, ninguém tocou você. Naquela noite, sabe, eu fui para casa e coloquei a cabeça no travesseiro. Nitidamente o Espírito Santo me dizendo, eu te toquei essa noite. Sabe por quê? Cara, eu chorei que nem criança no meu travesseiro. Sabe por quê? Porque eu tenho pedido isso ao Senhor. Se Jesus responde a minha oração, Ele vai responder a sua também. O mesmo Jesus que respondeu a minha, vai responder a sua. Pastor, mas por que você precisa disso daí? Fica tranquilo, é outro papo, a gente conversa outro dia, a gente toma um café. O que eu quero dizer é que tem pessoas que têm sido tocadas pelo Espírito errado, mas o Espírito de Deus quer tocar você. O Espírito de Deus quer entrar no seu quarto e afofar sua cama. É Bíblia, é versículo, está escrito. É o Espírito Santo que quer te conduzir pela mão, e não espíritos malignos. Quando Jesus forma a eclésia, a igreja, e envia essa igreja, Ele diz assim, olha, sobre essa igreja, a porta do Hades não prevalecerá. Você sabia que eles estavam em Cesareia de Filipe, e Cesareia de Filipe, aquela região, aquela cidade, era uma região extremamente assolada pelo ocultismo, e no ocultismo, três pontos fundamentais: o templo, anotei, o templo de César, o templo do deus Pan. Não sei, só um parênteses aqui, não sei se você sabe, mas muitos desenhos infantis hoje têm falado desse deus Pan, tá? Seus filhos assistindo, fica esperto. E a porta do Hades. Eram os 3 lugares onde o ocultismo era liberado naquela região: templo de César, templo do deus Pan, porta do Hades. Sabe o que era a porta do Hades? Que Jesus estava apontando e dizendo que essa eclésia, essa porta desse Hades não prevaleceria sobre ela, ela teria prevalência sobre... Era uma caverna, um lugar físico, onde as pessoas iam sacrificar pessoas, crianças, animais, fazer oferendas, e era conhecido como a porta do inferno na terra. E Jesus está dizendo, a porta do Hades, esse domínio não vai prevalecer contra a igreja, contra a minha eclésia. Só que a eclésia não é prédio, nem culto de domingo. Eclésia é os enviados. Quer saber mais sobre isso?
se inscreva na escola e venha estudar com a gente. No módulo 2 a gente gasta um tempão, quase 6 meses para falar disso. Só quero te pontuar aqui. Esse inferno não vai prevalecer contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor. Está na hora de você sair. Está na hora de você ir. E o Senhor quer te enviar. Fica de pé no seu lugar. E a gente termina. Daqui, igreja, se concentra aqui rapidinho. Se você está se movimentando, para onde você está, stop. Olha aqui para mim rapidinho. Deixa eu te dar uma informação. Daqui exatos um mês, nós vamos fazer nessa igreja aqui, nesse lugar, um culto, chamado Culto do Envio. Culto do Envio. Você vai ter um mês para se preparar. E nesse dia nós vamos te enviar, de uma maneira como o corpo de Jesus. E até lá você vai ter resposta. Para onde o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? Eu me lembro que nós estávamos num acampamento. Foi o último acampamento que nós fizemos. Tinha uma menina lá. Ela é de São Paulo, por isso que ela não frequenta aqui. Mas ela estava lá com a gente no acampamento. E eu lembro de uns dias que eu fui orar por ela e eu via sobre a cabeça dela saúde, escrito assim como neon. Saúde. Uma palavra de conhecimento. Eu fui orar por ela. Em nenhum momento eu senti de orar pela saúde dela. Mas eu comecei a ter discernimento e orar. Olha, eu vejo você com um jaleco branco. Eu vejo o Senhor te colocando num lugar como uma enfermaria. Eu vejo o Senhor colocando você num lugar assim, da saúde, num hospital, uma clínica, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo que Ele te coloca nesse lugar e etc. Eu orei. Ela começou a chorar copiosamente. Quando nós acabamos, depois ali no momento de refeição, ela veio, a gente começou a conversar. Ela disse que aquela palavra foi certeira, pastor. Por quê? Porque eu vim para cá perguntando o que eu deveria fazer da minha vida, porque eu estou numa escola de enfermagem, querendo trancar a escola, querendo fazer outra coisa, estou em dúvida, não sei o que eu faço. Eu precisava de uma resposta, e a resposta veio. Eu sei que o meu lugar agora é na área da saúde. Nós precisamos de enfermeiros, assim como enfermeiros que cuidaram, médicos que cuidaram da Tati. Nós precisamos de enfermeiros cheios do poder de Deus nas enfermarias. Talvez você vai ser como essa pessoa. Talvez você vai dizer: Deus, pastor, o Senhor confirmou no meu coração. O Senhor me quer no mundo dos negócios. Ele quer me fazer um grande empresário, porque eu vou abrir portas de emprego para muitas famílias. E nós vamos te enviar e te abençoar para ser um grande empresário. Pastor, o Senhor disse que vai me usar na área da educação. Pastor, o Senhor me disse que vai me usar na área dos, não sei. Mas até lá, o Senhor vai falar com você. Daqui um mês eu te espero aqui de novo, amém? Temos um compromisso? Vira uma pessoa do seu lado e diga assim: não falte. Glória a Deus. Nós vamos anunciar isso ao longo dos dias, até chegar esse dia aí. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas hoje, essa jornada começa talvez hoje. Vamos ser intencionais com o hoje. Como aqueles homens. Começa com uma simples resposta: eis-me aqui. E hoje o Senhor está chamando pessoas, eu e você. Nós vamos dar resposta. Eu te dei alguns minutos para se preparar para essa resposta. Talvez você é como aquela pessoa que eu dei o exemplo ali na praça de alimentação. Ainda não estou pronto para me decidir. Ainda não estou pronto para saber o que eu quero. Tudo bem, ainda há tempo. Glória a Deus. Mas para você que já se decidiu, há um chamado. Jesus está chamando você.
não para fazer nada, mas só para dizer sim para Ele, para dizer: eu quero esse lugar alto da sua presença, eu quero ser enviado, eu quero que o Senhor conte comigo. Deus, me inclua nos seus planos, Deus, me inclua na sua história. Deus, faz essa obra em mim que o pastor acabou de falar tanto. Aqui eu olho, eu vejo muitos irmãos, quase todos eu conheço pelo nome, sei da trajetória. Eu sei que você é espiritual, que você sabe do que eu estou falando. Essa palavra é para todos nós. Hoje todos nós aqui nessa casa precisamos dar uma resposta ao Senhor. Você vai dizer: mas de novo, pastor? Talvez não é aquela mesma resposta que você deu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás. Hoje é uma resposta diferente. Hoje é uma resposta não só para a presença, mas é uma resposta para o envio. Para você que ainda se pergunta: mas de novo, pastor, de novo e de novo, eu te lembro a passagem de Pedro: Pedro, tu me amas? É necessário Jesus responder essa pergunta? É necessário responder: tu me amas? É necessário, é claro que o Senhor sabe que eu te amo, então vai e apacenta as minhas ovelhas. É necessário responder o óbvio, é necessário. Talvez você se sinta como Pedro: mas Jesus, é necessário mais uma vez eu te responder? O Senhor diz: hoje é intencional, filho, hoje é intencional. Feche seus olhos. Aonde você está? Jesus está te chamando para esse lugar. Jesus está te chamando para esse lugar. Se você está pronto para dizer sim ao Senhor, onde você está, levanta a sua mão, diga: eu irei. Eu estou pronto, Jesus, para responder ao seu chamado. Essas pessoas com mão levantadas, nos próximos dias, vão começar a receber como que direcionamentos do Senhor. Direcionamentos do Senhor. Confirmações para a sua vida. Sinais, respostas. Fica com a sua mão levantada bem alto. Algum obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus vai encostar em você e vai te abençoar. Vai só abençoar você. Como igreja nós queremos te abençoar. Como igreja nós queremos te abençoar.